Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 12 e 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre, arredou a uns lavradores e ausentou-se do país. No dia da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o abordaram na cabeça e eles os esbordearam na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a estes mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, sendo seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreendiam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus, dos herodianos, para que apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram, e perguntou-lhes: de quem é esta éfige da inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe Jesus então: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem que não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. E o segundo a desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro, não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, porém serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborai em grande erro. Chegando um dos escribas e tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse o escriba: muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe de ti o reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o mesmo Davi chama-lhe de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E grande multidão o ouvia com prazer.
E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para se justificar com longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Agora, irmãos, o capítulo 13, iniciando aqui o sermão profético. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se assentado, quando Pedro, Tiago e João e André perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de quando todas elas estiverem para cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, situado onde deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa, e se alguém estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora nunca mais jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e operando sinais e prodígios para vos enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo isso vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem vir nas nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, e sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, para que não sabeis quando será o tempo. E é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, e cada um na sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, meus irmãos, aqui nós temos já os eventos finais do ministério terreno de Jesus, várias parábolas acerca do reino,
E o capítulo 13, o sermão profético, que também é relatado nos capítulos 24 e 25 de Mateus, tá? Lembrando sempre, irmãos, que sempre quando eu estou colocando aqui, eu estou colocando a referência cruzada, tá? A referência paralela. Aí os irmãos, quando estiver lendo, olha a referência, por exemplo, se a referência estiver em Mateus, leia Mateus. Por exemplo, o sermão da montanha, o sermão profético, perdão, ele é referido tanto em Marcos 13 e 14, como também em Mateus capítulo 24 e 25, Lucas 21. Então, os irmãos, é bom conferir a referência paralela. Amém? Deus abençoe. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Continue aí, né, compartilhando com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Se inscreva no canal se porventura você não é inscrito, tá? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.